Olá pessoal, tudo bem? Para esse novo ciclo de vídeos realizados pelo Grupo Espírita Harmonia e Paz de Santos, no qual agora nós estamos com um tema livre, eu escolhi o seguinte tema: como nós evoluímos? Essa é uma questão fundamental para a gente se pesquisar o que está à nossa volta, pesquisar o mundo que nos cerca, né? E ter em mente o principal propósito de nossas vidas, ou pelo menos que deveria ser, a evolução. Vejam, sem propósito a gente pode chegar em algum lugar se eu não tiver nenhum propósito? Agora, se eu estou aqui neste momento, num momento reencarnatório, e eu não tenho nenhum propósito, será que eu vou evoluir através dessa encarnação? Então, como é que eu penso que se dê a nossa evolução? Eu penso que a nossa evolução se dá principalmente através de 3 pilares essenciais. O primeiro deles, esclarecimento ou conhecimento. O segundo deles, reforma íntima ou mudança de comportamento. E o terceiro, interassistencialidade ou trabalhos assistenciais. E para que a gente possa cumprir esses 3 pilares fundamentais da nossa evolução, a gente tem que ter outros itens, como saúde. Sem saúde, a gente não consegue cumprir nenhuma das outras atividades. Agora eu vou detalhar o que eu penso sobre cada item deste. Esclarecimento ou conhecimento. Para que serve nós adquirirmos conhecimento? Vejam, quando a gente adquire o conhecimento, nós aumentamos o nosso universo simbólico. Isso nos permite tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas. Isso tem a ver com o nosso discernimento, né? Saber escolher o que é bom, o que é ruim. Quando a gente tem um universo simbólico maior, a gente faz escolhas melhores. Em primeiro lugar, o conhecimento ele se dá de uma forma teórica. A gente entra aqui no estudo. Eu vou lá, vou estudar um conhecimento diversificado em todas as áreas. Eu vou estudar espiritualidade, eu vou estudar, por exemplo, sobre comportamento humano, eu vou estudar sobre a minha profissão, porque isso faz parte depois do que eu vou citar aqui na nossa condição de encarnado, né? A gente precisa ter uma profissão. Eu vou estudar sobre diversos itens, eu vou estudar sobre cultura, sobre diversos itens que venham a somar. E aí eu vou aumentando o nosso universo simbólico. Com isso eu adquiro um conhecimento teórico. Só que agora vem a parte mais importante. É aplicar esse conhecimento teórico na prática. Ou seja, a gente precisa se exercer nesse conhecimento. Porque eu não quero ser aquela pessoa, aquele teoricão ou aquela teoricona. Vocês lembram daquele velho ditado? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço? É muito comum a gente, nos relacionamentos, a gente vai conhecendo pessoas, isso é muito interessante e importantíssimo para a nossa evolução. É muito comum, né? A gente vê pessoas que ela diz uma coisa, mas ela se manifesta de outra forma, né? Isso é relativamente comum. O importante é que nós vamos adquirindo esse conhecimento e implementando ele na nossa vida. Não adianta só ter o conhecimento teórico, eu preciso exercê-lo na minha vida. E como é que nós exercemos esse conhecimento? Se relacionando com as outras pessoas. A gente precisa buscar se relacionar. E esse é um item fundamental para a nossa evolução. Aprendermos a nos relacionar de forma assertiva com todos os tipos de pessoas, que no fundo são consciências, né, ou espíritos. A gente precisa se relacionar com todos os tipos de pessoas. E aqui, enquanto encarnados, a gente tem uma grande vantagem. No plano astral, nós estamos restritos a um padrão consciencial. Eu já citei isso quando eu falei lá sobre reencarnação. No plano astral, a gente está restrito a um padrão consciencial, a um plano de manifestação. No plano físico, a gente tem essa grande vantagem. Aqui a gente consegue se relacionar com todos os níveis de consciência, desde as mais primitivas até as avançadas. Isso aqui é um grande privilégio que a gente tem no plano físico. Se a gente tiver isso em mente, isso será muito favorável para nós, porque eu vou buscar me relacionar e aprender
com diversos tipos de pessoas, entende? Com diversos tipos evolutivos, e isso gera um aprendizado muito grande para nós. Então, aqui ainda dentro do esclarecimento é aprender a gente a se relacionar. A nossa evolução depende prioritariamente do nosso esforço, da nossa vontade, que nosso esforço e a nossa vontade é o combustível da nossa evolução, através da nossa vontade que é a alavanca da nossa evolução. Só que ninguém evolui isoladamente. Eu não vou lá para uma cabana no meio do mato e vou ter uma grande evolução ali. Eu posso até evoluir em autoconhecimento. Nesse quesito de autoconhecimento eu posso até me melhorar um pouco. Agora, o principal é através do relacionamento. Então, nós precisamos aprender a nos relacionar com todas as pessoas que nos cercam, assertivamente. Para isso, a gente precisa ser melhor. Um outro item, mediunidade. Vejam, através do desenvolvimento da mediunidade, também chamado de parapsiquismo, nós passamos a enxergar melhor o mundo que nos cerca. Nós somos seres multidimensionais. O que isso quer dizer? Nós possuímos diversos corpos e nos manifestamos em diversos planos de manifestação, também chamado de esferas espirituais, ou multidimensionalidade também é chamado. Nós estamos nos manifestando o tempo todo, em todas as dimensões. O que é mais inteligente? Eu ter a ciência disso ou não? Eu penso que é mais inteligente eu ter a ciência disso, ou seja, eu ter essa percepção também do extrafísico, eu ter essa percepção da multidimensionalidade. Esse seria um item muito importante para nós. E a gente consegue isso desenvolvendo a nossa mediunidade. Um outro item que é fundamental, quando eu desenvolvo a minha mediunidade, eu me torno uma pessoa mais assistencial. E como eu já citei, eu penso que a interassistencialidade, trabalhar assistencialmente, é um dos pilares da nossa evolução, também chamado de caridade. Ou seja, quando eu desenvolvo as minhas percepções extrafísicas, eu posso assistir melhor ao próximo. Esse é um outro item que entra. Então, aumento da visão de mundo, de tudo que nos cerca. Melhora da minha capacidade interassistencial, eu consigo ajudar melhor o outro. E terceiro, eu vou estar mais atento aos lugares e às pessoas com as quais eu me relaciono. Deixa eu dar um exemplo, eu gosto de dar exemplos simples porque eles facilitam o entendimento. Acho que foi já no ano passado, eu fui com a minha esposa levar o meu filho na fonoaudióloga e antes a gente passou numa padaria para ele tomar um suco de laranja e comer alguma coisa, né? Aí eu entrei na padaria em pouco tempo e eu percebi que não era um ambiente bom. E vocês vão falar, uma padaria? Com uma simples... Eu não tenho uma percepção sensorial, energética muito desenvolvida ainda. Estou apenas começando. E isso é fruto de trabalho, né? Desenvolvimento de mediunidade é fruto de trabalho, não tenho dúvida disso. Então, estando lá nessa padaria, eu senti que a energia não era boa lá. E aí isso me levantou um alerta. Eu já cheguei para minha esposa e falei, não vamos ficar muito tempo aqui. Por quê? Todos nós temos chakras, e uma das funções dos chakras é absorver e exteriorizar energia. Nós fazemos isso o tempo todo. Quando nós estamos e permanecemos num ambiente que é defasado energeticamente, nós começamos a perder energia. Isso não é interessante para a gente. Isso também acontece com os relacionamentos. Se eu me relaciono com uma pessoa que está muito defasada energeticamente, por exemplo, uma pessoa depressiva, ou uma pessoa que tem um comportamento duvidoso, que não faz práticas boas na sua vida, se a gente permanecer muito tempo com essa pessoa fazendo trocas, a gente estará fazendo trocas energéticas também. E isso não vai ser bom para a gente, porque essa pessoa vai ganhar energia e eu vou perder energia para ela. Tudo no universo tende ao equilíbrio. Então, é por isso que é muito importante a gente também ir começando assim, a desenvolver as nossas percepções extrafísicas, a nossa mediunidade, o nosso parapsiquismo. O segundo pilar da evolução, reforma íntima ou mudança de comportamento. Não existe evolução sem mudança de comportamento.
Como é que eu avalio o meu comportamento? Aí eu volto para aquele outro item, através dos relacionamentos. Eu só consigo enxergar o meu comportamento se relacionando com o próximo. É a partir daí que eu vou conseguir identificar os meus traços de personalidade. Todos nós temos traços positivos, ou também chamados de traços força. Todos nós também temos traços negativos, ou também chamados de traços fardos. São fardos porque realmente são muito pesados. E todos nós ainda temos itens a desenvolver, traços de personalidade a desenvolver, que ainda nos faltam desenvolver. Isso também é chamado de temperamento. Todos nós temos o nosso temperamento. A ideia é ir reforçando o que é positivo, ir diminuindo e minimizando o que é negativo e desenvolvendo o que nos falta desenvolver. Essa é a ideia. Então, a mudança de comportamento se baseia nisso. Um outro item fundamental na nossa reforma íntima, na nossa mudança de comportamento, é a gente aceitar o próximo e a si mesmo. Aceitar a gente mesmo em primeiro lugar. Eu tenho lá todos esses traços, negativos, positivos e coisas que eu sei que eu tenho que desenvolver ainda. E, em primeiro lugar, eu tenho que aceitar isso, porque se eu não me aceito, eu jamais vou conseguir aceitar o outro. E o outro, eu tenho que aceitá-lo integralmente da forma que ele é. Porque esse é um dos princípios do amor, eu penso muito nisso. A aceitação do próximo e de si é um dos princípios do amor. Desenvolvimento da afetividade. E aqui eu estou me referindo a uma afetividade mais madura. O que é uma afetividade mais madura? É aquela baseada em sentimentos. Eu já citei diversas vezes a diferença entre emoção e sentimento. A diferença de atividade energética, a diferença de atividade dos chakras. O ideal seria que a gente fosse deixando de ter uma afetividade baseada nesses processos emocionais patológicos, em carências, em apegos, em desejos, em todos aqueles processos emocionais que eu citei, e fosse migrando para uma afetividade baseada em sentimentos, em amor, em benevolência, em paz, em gratidão, enfim, todas aquelas energias que são muito positivas e que nos elevam enquanto ser, que são os sentimentos. E ainda um outro item que é fundamental dentro da reforma íntima, na nossa mudança de comportamento, é estabelecermos valores éticos e morais. A ética e a moral é uma das bases da nossa reforma íntima. Não só no relacionamento com as pessoas, mas em todos os níveis de relacionamento com as pessoas, com o planeta, com os animais, enfim, em todas as esferas e em todas as dimensões, multidimensionalmente, porque nós somos seres multidimensionais. É daí que vem o termo cosmoética, a ética aplicada em todas as nossas manifestações. E o terceiro pilar fundamental da nossa evolução é a interassistencialidade, ou seja, trabalhos assistenciais. Esse eu vejo que é uma das maiores alavancas da nossa evolução, a gente buscar trabalhar assistencialmente. Quais são as modalidades de tarefa assistencial? Uma delas é a tarefa da consolação. Lá no GEPS, a gente iniciou faz pouco tempo o início de um trabalho de distribuição de marmitas para pessoas carentes, para moradores de rua, pessoas que estão em dificuldades, né? A gente faz um trabalho e leva para distribuição para essas pessoas menos favorecidas. A gente faz esse trabalho. Esse é um trabalho de consolação. O outro é, através da palavra, você consolar o próximo, né? Então, esse é uma modalidade de trabalho assistencial. Uma outra forma de assistência são as assistências energéticas. Toda vez que eu vou lá aplicar um passe, aplicar um reiki, fazer uma subseção, enfim, existem diversos tipos de trabalho energéticos, né? A intenção é melhorar o padrão energético daquela pessoa que foi buscar esse trabalho, buscar essa assistência. E quando eu estou melhor, quando eu estou mais organizado energeticamente, aí eu ganho força, eu ganho mais vitalidade, eu posso trabalhar melhor na minha evolução, eu me relaciono melhor, essa é a ideia. E a última modalidade de trabalho assistencial é a tarefa do esclarecimento. Como exemplo, o que eu estou tentando fazer aqui.
gravando um vídeo para tentar levar palavras de esclarecimento que forneçam informações para que a pessoa faça mudanças. Eu posso fazer isso através de vídeos, através de palestras, posso escrever um livro, posso trocar ideia com pessoas, e eu penso que essa é uma das principais formas de interassistencialidade, a tarefa do esclarecimento. Por quê? A tarefa do esclarecimento, ela ensina a pessoa a pescar. Ela não dá o peixe pronto como as outras dão. A tarefa do esclarecimento, ela ensina a pessoa a pescar. E aqui eu não estou minimizando nenhuma forma de trabalho assistencial. Todas são importantíssimas. Mas particularmente o que eu acho que seria interessante durante a realização das outras atividades, por exemplo, de uma assistência energética, o que é interessante? Eu vou lá, eu recebo o passe, mas eu assisto a palestra ao mesmo tempo, porque aí eu estou recebendo uma melhoria energética e tendo esclarecimento ao mesmo tempo. Ou durante a consolação, eu vou lá trocar uma ideia com a pessoa, ou simplesmente a tarefa do esclarecimento. Então, unindo essas três formas de interassistencialidade, tarefa da consolação, assistência energética e tarefa do esclarecimento, a gente consegue ter uma grande alavanca para a nossa evolução. Quem já trabalha assistencialmente sabe do que eu estou falando. Para mim, foi uma grande mudança de vida, uma grande mudança de referencial de vida, começar a trabalhar assistencialmente. Ainda produzo muito pouco. Sinceramente, eu produzo muito pouco nesse campo. É algo que eu gostaria muito de ampliar. Porque quem já iniciou esse trabalho vê que, com certeza, essa é uma das maiores alavancas da nossa evolução, é ajudar o próximo, é trabalhar assistencialmente. Sem dúvida, essa é uma das maiores alavancas da nossa evolução. Então, esses são os que eu penso que sejam os nossos 3 pilares fundamentais da nossa evolução. Só que para isso, para conseguir fazer essas atividades, eu preciso ter saúde em primeiro lugar, né? Eu não consigo, estando doente, tendo um corpo físico cheio de doenças, realizar algumas dessas atividades. Então, aí entra uma condição para realizar essas outras funções. É ter saúde dos nossos corpos. É ter a saúde que vem em primeiro lugar da consciência, ter a saúde consciencial. E essa saúde consciencial se manifesta em todos os corpos, também chamado de agregado humano ou de holossoma, ou seja, conjunto dos nossos corpos. Como é que a gente promove a saúde dos nossos corpos? Em primeiro lugar, eu preciso, enquanto encarnado, ter uma boa alimentação. Isso já é muito estudado pela ciência, né? Mas um item que a ciência não fala é que os alimentos eles possuem uma informação energética. E a gente tem que estar atento a isso. Todos os alimentos eles possuem, além da parte física, eles possuem uma informação energética por trás dele. A atividade física. Um outro item que é fundamental não só para a saúde do corpo físico, como a ciência estuda, mas também para a saúde das nossas energias, a saúde do nosso corpo etérico também. Toda vez que eu faço uma atividade física, eu estou circulando energias. Além da parte física, eu também estou circulando energias, ou seja, eu estou trabalhando com os meus chakras. Isso, eu estou promovendo o descarte de energias mais densas, e essa é uma atividade que também é fundamental para a nossa saúde. Um outro item dentro da saúde dos nossos corpos, de todos os nossos corpos, é fazer manobras energéticas. O que são manobras energéticas? É eu, através da minha vontade, realizar ou absorção, ou exteriorização, ou movimentações dentro do meu corpo, do meu corpo energético, de energias. A gente faz isso através dos nossos chakras e através dos nossos meridianos. Todos nós podemos fazer isso. E isso promove uma série de benefícios. Eu posso desacoplar consciências que não são muito legais, ou seja, assediadores ou obsessores. Eu consigo promover desassédios ou desobsessões apenas com movimentação energética. Eu consigo fazer isso, promovendo uma circulação energética. Por quê? Eles começam a perder energia e eles se desacoplam. É possível fazer desassédio ou desobsessão pela nossa vontade. Isso é importante, porque aí a gente começa a sair do caminho das dependências. Eu não preciso, toda vez que eu não estou legal, depender de um centro espírita ou depender de pessoas que façam esse trabalho por mim. Sozinho, eu vou trabalhando as minhas energias e promovendo a minha saúde energética.
Um outro item é a qualidade dos ambientes. É eu estar atento aos ambientes que eu frequento. Por isso que agora a gente volta àquele item do desenvolvimento da mediunidade. Eu estando atento aos ambientes que eu frequento, eu estarei atento às energias com as quais eu me relaciono, sejam de pessoas ou de ambientes. Como eu citei lá antes, quando eu permaneço num ambiente que não é interessante energeticamente, eu começo a perder energia para esse ambiente, assim como pessoas. Já ao contrário também é válido. Quando eu estou, por exemplo, no meio da natureza, quando vocês viajaram lá para o interior, um lugar de muita vegetação, de árvores, de plantas, vocês viram que se beneficiaram. Contato do pé com a terra, na grama. Esses ambientes são muito qualificados, os ambientes de natureza. Vocês devem ter notado que vocês saíram melhor de lá. Por que vocês saíram melhor de lá? Porque esse ambiente era bem qualificado energeticamente e dessa forma, os chakras estão absorvendo energia e exteriorizando o tempo todo. Quando eu estou num ambiente bom, eu ganho energia. E é uma energia mais sutilizada, a energia da natureza. Então, ter contato com a energia da natureza é muito benéfico para a gente. E vejam, aqui a gente começa a entender que todos esses itens estão intrinsecamente ligados. Todos esses itens da nossa evolução. Por exemplo, eu quero começar a trabalhar assistencialmente. Quem já fez isso, quem já promove esse tipo de atividade, começou a ver, puxa, para eu conseguir assistir melhor o próximo, em primeiro lugar, eu preciso ser melhor. Lembram daquele pensamento? Eu só posso doar aquilo que eu possuo? Então, se eu não estou muito bem, como é que eu vou doar algo de bom para o próximo? Se eu tenho um propósito de vida evolutivo, então eu quero ter saúde nos meus corpos para que eu possa promover a minha evolução. Então, todos os itens estão intrinsecamente ligados. E como é que eu uso esse modelo evolutivo? Eu posso, fazendo o link lá com o meu planejamento evolutivo, estabelecer metas de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. Para dentro dessa maneira que eu vejo que a gente evolui, ir traçando objetivos evolutivos. Aqui entra o item inteligência evolutiva. Bom, eu quero evoluir, então de alguma forma eu vou ter que estudar. De alguma forma eu vou ter que mudar meu comportamento, de alguma forma eu vou ter que fazer alguma tarefa assistencial, de alguma forma eu vou ter que cuidar da minha saúde e cuidar desses itens aqui do plano físico. Então eu espero que esse meu modelo evolutivo talvez sirva de exemplo a alguém, pelo menos provoque algum nível de reflexão, que isso é muito importante. Refletir sobre esse tema, refletir quais são os melhores caminhos para a minha evolução, como é que eu otimizo a minha evolução. Eu tendo isso pré-estabelecido, como é que eu estabeleço metas para a minha evolução? Fazendo essa reflexão, eu vou tendo uma inteligência evolutiva maior. Eu vou fazendo melhores escolhas. Isso é importante, fazer melhores escolhas que me levem a ser melhor. E eu espero que esse exemplo, essa nossa reflexão, esse nosso bate-papo sirva para que cada um possa elaborar o seu modelo evolutivo, para que cada um possa elaborar suas metas evolutivas e para que cada um faça um caminho evolutivo melhor. Eu agradeço a vocês pela paciência de terem me ouvido, agradeço aos operadores deste trabalho e até um próximo encontro. Muito obrigado.